como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, né? E aqui nessa série de vídeos que nós gravamos, toda semana tem um videozinho novo aqui no YouTube, né? Sobre dependência química, ansiedade, depressão, como tratar, como entender, sempre no intuito de ajudar as pessoas, principalmente, a saírem da dependência química, né? Existe atualmente um problema seríssimo da dependência química no Brasil e no mundo, né? Um percentual entre 30% a 35% das pessoas que morrem por ano no mundo morrem devido à dependência química, tá? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante que muitos dependentes químicos parece que tem muita dificuldade com isso, né? E o codependente também fica, às vezes, muito irritado com isso, que é a questão dos comportamentos. Então, eu vou começar dizendo o seguinte para vocês. Não adianta só parar de usar drogas, tá? É necessário também a mudança desses comportamentos, tá? Porque ninguém nasceu usando droga, ninguém nasceu com comportamento destrutivo. Isso tudo você foi adquirindo durante o tempo, durante a sua vida. Então você pode mudar agora? Pode, criando novos hábitos e se esforçando para que haja essa mudança, tá? Ninguém conhece o seu corpo, ninguém conhece a sua mente melhor do que você. Ninguém. Você conhece o seu corpo, conhece a sua mente muito bem. O dependente químico se conhece muito bem. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Mesmo quando ele está com a cognição rebaixada, porque usou alguma substância, ele sempre sabe se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Então, presta atenção numa coisa. Você é o seu melhor amigo. Só que também você é o seu pior inimigo. Tá? E aí? Quem é que você vai alimentar dentro de você? O lobo branco ou o lobo preto? O lobo do bem ou o lobo do mal? Né? Tem uma brincadeira, um ditadozinho, né? Uma analogia que diz que nós temos dois lobos dentro de nós, né? O do bem e o do mal, o branco e o preto. Qual você vai alimentar, né? Então, da mesma forma, você é a pessoa que tem mais a perder se você não parar e não se entender que você tem que ter essa mudança. Você precisa se dedicar ao que você merece, ao cuidado que você merece ter com você mesmo, tá? Pense nisso toda vez que você decidir adiar a mudança de um comportamento, tá? A mudança do comportamento, ela é urgente e é necessária para a pessoa que é dependente químico, tá? Muitas vezes, as críticas, né, da família, dos amigos, as críticas que você recebe no trabalho, as críticas que você recebe das pessoas que você conhece e até das pessoas que gostam de você, né, são intensas, são grandes. Ninguém gosta de usuário de droga, ninguém gosta de gente que bebe e entra naquele comportamento chato, ruim, desagradável, né? E pior ainda quando entra na questão da violência, né? O jeito que fala, o jeito que trata as outras pessoas, né? Tudo isso você tem que
que tomar cuidado e tem que tentar melhorar. A questão de ter paciência, de ser humilde, tudo isso você tem que trabalhar. Isso são comportamentos básicos que você tem que mudar. A sua grandiosidade, o jeito de você falar que às vezes demonstra arrogância, né? E aí o que acontece? Quando todas essas pessoas começam a apontar o dedo para você, né? Você se sente mal e você se sente culpado de ter aquele tipo de comportamento e muitas das vezes você não quer reconhecer nem essa culpa que você está sentindo. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Eu já parei de usar droga, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ninguém tem que te aceitar do jeito que você é. O outro vai aceitar se ele quiser aceitar. Se ele não quiser, ele não vai. Agora, para você ser aceito, você também tem que aceitar o outro, né? Primeiro, você tem que ter essa disponibilidade, né? E assim, entender que ninguém aceita qualquer coisa. Se você é grosseiro, mal educado, não é gentil, é intempestuoso, briga com todo mundo, discute por qualquer coisa, é arrogante, é teimoso, não ouve o teu pai, a tua mãe, a teu esposo, os teus amigos, se só você tem razão em tudo que você fala, se você é o dono da verdade, está o tempo todo ali fazendo questão que todo mundo entendam o que você está falando, será que você não tem que mudar isso? Se você gosta de bater de frente com as pessoas o tempo todo, será que você não tem que mudar isso? Não seria melhor você pelo menos tentar mudar? Né? E tem muitas outras coisas que eu tenho que mudar na minha vida, além dos comportamentos. Por exemplo, a questão da minha saúde, né? Dores que eu sinto no corpo de vez em quando, que eu sei que ainda são frutos lá da dependência química. Doenças que eu tenho, às vezes, que eu adquiri quando eu estava na dependência química, né? As advertências que eu recebo, principalmente na área do meu trabalho, né? Por causa dessas doenças que eu ainda tenho, porque eu tenho que faltar, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita dor no corpo, eu tenho cirrose, eu tenho alguma doença psiquiátrica ainda, por exemplo, eu sou borderline, eu sou obsessivo compulsivo, né? Tudo isso você tem que tratar, porque se isso não estiver bem, o seu comportamento também não vai ficar bem, tá? Por quê? Você precisa se sentir bem. Quando você para de usar droga, você já se sente bem porque parou de usar. Mas muitas coisas que acontecem com você, se você também não mudar, física, mental, de relacionamento, financeiro, na escola, no trabalho, em casa, se você não mudar também essas coisas que tem que mudar, todos esses comportamentos e os relacionamentos que você... Se você não mudar, não vai adiantar nada. Vai acabar sendo uma desculpa para você voltar a usar. Aí, tá vendo? Eu parei de usar, não tô usando mais, não tô bebendo mais. Mas lá no trabalho aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas aqui em casa ninguém me entende, ninguém me ouve. A minha mãe reclama de tudo, o meu pai não quer isso, a minha esposa não quer aquilo outro. E eu ainda tenho que fazer isso, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa e ainda tenho que ajudar. Tudo isso você tem que mudar, tudo isso você tem que melhorar. Isso são comportamentos, né? Então tem a questão da saúde, a questão do relacionamento, por exemplo. Críticas familiares, né, como nós já dizemos, crítica dos amigos, brigas, separações, maus exemplos que você dá para as outras pessoas quando você não é gentil, quando você não é educado, quando você não sabe ouvir, né, quando você é grosseiro, né, comportamentos financeiros também. Gasto demais, né? Gasto muito, né? Roubo às vezes, pego as coisas dos outros porque estou precisando de dinheiro. Ah, não tem problema.
Ele tem 2 relógios, eu vou pegar um aqui, ele não vai nem perceber, né? Tudo isso são comportamentos que têm que ser mudados. Todos esses comportamentos têm que ser mudados, né? Pega um cartão de crédito, sai gastando à torta à direita. Não, precisa ter um controle, precisa ter um equilíbrio, né? Se tem 100 reais no bolso, gasta tudo de uma vez. Se pode ir almoçar num restaurante simplesinho, tal, quer ir num mais chique porque todo mundo vai naquele. Todo final de semana tem que sair, tem que ir pra balada, né? Enfim, isso tudo vai fazer você ficar mal. Porque você tá com aquele dinheiro ali agora, daqui a 2, 3 horas você não tem mais, e aí você fica emputecido com você mesmo, porque você poderia ter um equilíbrio, mas não tem, né? Na escola, por exemplo, na faculdade, né? Você pode perceber, por exemplo, que por causa devido ao relacionamento que você tem com professores, com os amigos, você perde a possibilidade de aprender mais. Você às vezes repete de ano, né? Eu já tive alguns pacientes assim que, né, depois de terem parado de usar drogas, tal, fizeram vestibular, passaram, entraram para a faculdade, mas tinham um péssimo relacionamento lá dentro, né? Achava que todo mundo era burro, achava que ninguém ajudava, queria que as coisas acontecessem de um jeito mais fácil, não queria estudar, né? Queria aprender por osmose, né? E isso não existe, né? E aí foi tendo prejuízo dentro da escola. Teve um que para mim ficou muito claro, chegou no final do curso dele, ele tinha que montar um TCC e era em grupo. E ele não conseguiu ninguém para entrar no grupo, para formar um grupo com ele. Ele não conseguiu formar um grupo e não conseguiu entrar no grupo de ninguém, né? E não se formou, teve que esperar uma outra turma, tá? Porque era dessa forma. Então, e até às vezes acontece de ser expulso de algum lugar por causa devido a comportamentos ruins, tá? Então devemos entender que vivemos dentro de uma sociedade e que essa sociedade exige certos comportamentos que eu tenho que pensar sobre isso, tá? Você deve analisar cada situação que você passa, cada situação de comportamento, como é que eu penso, como é que eu interajo com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito pessimista, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa que não gosto de ouvir, eu sou uma pessoa grandiosa, eu sou uma pessoa arrogante. Tudo isso que eu sou, eu tenho que procurar o equilíbrio disso. Eu não posso ser extremo de nada, tá? E aí você vai definir objetivos de mudança e montar um plano de ação, uma estratégia para você mesmo. É claro que você vai começar a tentar criar esses novos hábitos e pode ser que você não acerte da primeira vez. Pode ser que você não acerte da segunda vez, não tem problema. O importante é que você continue tentando. É aquela coisa assim, ó. Vamos lá. Eu sou mentiroso, eu gosto de mentir. Vai, tô dando um exemplo, né? E daí eu digo assim, não, eu não vou mentir mais, eu vou falar a verdade. Então, a primeira vez, eu consigo falar a verdade. Aí aparece uma outra situação, joia. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre bacana. Na 4ª vez eu erro. Eu menti. Volta atrás e corrige. Volta atrás e corrige, né? Uma coisa bacana de você fazer é o seguinte, por exemplo, você está mentindo, você mente muito. Aí você está conversando com uma pessoa, a pessoa te faz uma pergunta e você mente para a pessoa, né? A resposta sua é mentirosa. Aí você para e fala assim, não, desculpa, eu menti para você, não é essa a resposta correta é essa. A pessoa vai ficar meio assustada, mas você vai se sentir super bem porque você está sendo honesto com você mesmo. E se você quiser, você pode até dizer, eu tenho esse viciozinho aí que eu estou trabalhando ele, por isso que eu fiz isso. Me desculpa, eu menti, a verdade é essa, tá? E aí você acerta, erra.
para, volta atrás. Erra de novo, para, volta atrás, se esforça mais. Acerta, 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 acerta. Não se dê folga, porque senão você erra de novo. Você vai criando hábito, 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 hábito. Um dia isso vira vício. Você, quando abrir a boca, já tem o hábito de ser daquela forma. Quando você abrir a boca, você já tem o hábito de ser honesto, já tem o hábito de ser sincero, já tem o hábito de ser bacana, já tem o hábito de não mentir, já tem o hábito de saber escutar, já tem o hábito de saber entender o outro. E não vai afetar nem o seu emocional isso mais, tá? Não vai afetar. Por quê? Porque você está criando hábitos bons que estão ajudando a você melhorar a sua vida, tá? Tem uma coisa muito bacana, tá? Que é a literatura dos 12 passos, né? Diz assim, ó. Quando você for criar um hábito novo, é muito bacana se você pensar assim, eu vou começar a fazer exatamente o que eu não gosto. Que é para você criar a responsabilidade de criar hábitos novos. Eu sou responsável por essa mudança. Se eu sou responsável, eu não gosto de ser bacana, eu não gosto de ter que ficar escutando, eu gosto de dar logo a minha opinião, falar, gritar, esculhambar com todo mundo, não. Vamos tentar ser calmo, vamos tentar ser equilibrado, né? Exercitar o silêncio, exercitar o distanciamento é sempre uma grande estratégia. Distancie-se das dificuldades, das pessoas que causam dificuldade em você para mudar. Distancie-se, vai com calma. Exercite o silêncio. Você está ouvindo, não está gostando, está morrendo de vontade de brigar, de falar, mas não vou falar, não vou brigar. Exercite o silêncio necessário. Exercite a gentileza. Evite ser imediatista, falar logo. Evita grosseria, evita confronto, evita desconfianças. Perdoe as pessoas. Olha, a desconfiança e o perdão é uma questão de você resolver ser confiável ou confiar nos outros. Né? É você que decide. A desconfiança e o perdão é uma questão de decisão. Eu decidi que eu vou perdoar o fulano. Mas eu me sinto mal, não gosto de ficar perto. Não tem problema. Exercite o distanciamento. Mas perdoa aqui dentro. Aconteceu naquele contexto, nesse contexto, não vai acontecer mais porque eu também não vou deixar. Né? Não tem necessidade de desconfiar das pessoas até que alguém faça uma maldade para você. Aí, a partir desse momento, você faz o distanciamento, né? Exercita o silêncio, né? Para terminar o vídeo, a respeito dessas mudanças de comportamento todas que são necessárias, né? Não existe uma fórmula para isso, tá? Você, junto com o seu terapeuta, junto com o seu psicólogo, né? Com o remedinho lá que você está tomando, que está te deixando menos ansioso, menos depressivo, né? Com tudo que você tem trabalhado, com as drogas que você não usa mais, né? Precisa entender que a mudança de comportamento só vai fazer bem para você. Só vai fazer bem. Quando uma pessoa botar o dedinho ali na tua feridinha, no seu comportamento, essa pessoa tem razão no que ela está falando. Para, distancia e pensa, tá? Vou contar aqui para vocês uma coisa chamada Fábula do Porco-Espinho, que é muito interessante para você entender mais ou menos como é que as coisas funcionam. Isso vai fazer você sempre pensar quando você tiver que trabalhar o silêncio e o distanciamento.
Na era glacial, né? O mundo passou por uma era glacial onde era muito frio, né? Os homens viviam juntos nas cavernas, né? Ainda não existiam cidades nem casas, né? E os animais também viviam juntos nas cavernas, escondidos, nas tocas, né? E eles ficavam muito um pertinho do outro para se aquecer, para ninguém morrer de frio, porque não existia nem roupa naquele tempo, né? De vez em quando eles saíam, caçavam, todo mundo junto, voltava, trazia, armazenava o alimento e ficava todo mundo junto ali para se aquecer do frio. Os homens faziam isso e os animais faziam, e os animais fazem isso até hoje, né? O homem desenvolveu técnicas, por exemplo, que não precisa mais fazer isso. Hoje em dia ele tem roupa, tem cobertores, tem aquecedores e tal, né? E hoje em dia também não faz mais tanto frio como fazia na era glacial. Mas os animais fazem isso até hoje. Bom, existia um animal chamado porco-espinho, que ainda existe na face da Terra. Ele é um dos animais que está em extinção. Mas ainda existe, né? Que existia esse animal, e isso é científico, inclusive, tá? É estudo isso. Eles não conseguiam ficar juntos para se aquecer, por quê? Porque o espinho de um furava o outro e o espinho do outro furava um, né? Aí eles iam chegando junto, que estava com muito frio, precisavam estar junto, se relacionar bem para um ajudar o outro, para um esquentar o outro. Ah, você me furou. Chega para lá, você está me espetando. Aí o outro chegava para lá, né? Chegava para lá. Aí daí a pouco o frio batia, aí começava a chegar, aí furava de novo. De novo, você me espetou, você furou, no mesmo lugar, ainda não tinha nem cicatrizado, né? No mesmo lugar, né? No mesmo assunto, a mesma história, a mesma coisa, né? Daí resolveram que para eles tentar viver bem, eles iam se afastar. Cada um ia para um lugar. Aí um foi para um continente, outro foi para outro continente, outro foi para outra floresta, se afastaram. Nesse afastamento eles perceberam que a sociedade deles estava diminuindo, porque eles não se relacionavam, né? Como eles não se relacionavam, eles estavam perdendo a oportunidade de aumentar a espécie deles, né? De criar mais conhecimento, né? De criar interações sociais, culturais, né? E aí resolveram voltar, depois de muitos anos, resolveram voltar e fizeram uma reunião, né? Aí que é o pulo do gato da fábula. Fizeram uma reunião para como é que a gente vai viver, resolver, para viver um perto do outro, um ajudando o outro, mas sem ferir o outro, porque nós somos cheios de espinho, não tem como não ferir. Como é que a gente vai resolver isso? Aí resolveram que eles iam tentar entender qual era o distanciamento necessário que tinha que ficar um do outro. Não se encostando muito, mas também não ficando longe. E é a mesma coisa que nós seres humanos temos que fazer. Quando você se coloca na posição dessa fábula, você percebe que existem pessoas que você pode viver assim, existem pessoas que você tem que viver assim, existem pessoas que você tem que viver assim, existem pessoas que dá para viver assim, e existem pessoas que tem que ser assim. E às vezes existem pessoas que tem que ser assim. Tem uma frase que diz assim: às vezes alguém tem que morrer para eu poder viver. Não é morrer fisicamente, morrer aqui dentro. Então, perceba o distanciamento. Eu tenho muito problema com o meu pai. Qual é o distanciamento que eu tenho que viver dele? O que eu posso conversar com ele, o que eu não posso conversar com ele? O que dá para eu conversar com ele, o que não dá para eu conversar com ele? Como é que eu faço para conviver com ele numa boa? Não é aquela coisa assim, eu vivo pisando em ovos aqui perto do meu pai. Não. Você vai elaborar esse distanciamento. Você vai elaborar o que você tem que falar ou não. Com seu pai, com a sua mãe,
no seu trabalho, com a sua esposa, com seus filhos, né? Cada um você cria um distanciamento. Dentro do ambiente familiar, isso é muito claro. Não sei se você já reparou. Eu tenho 4 irmãos. Com um deles, tem um que eu me relaciono assim, o outro eu me relaciono assim, o outro eu nem me relaciono, outro eu só vejo uma vez por ano. É assim. E aí você vai desenvolvendo o que você tem que desenvolver. A sua gentileza, a sua educação, a sua aceitação, a sua grosseria, os seus confrontos sem necessidade, né? Não adianta bater de frente com ninguém. Batida de frente causa muito prejuízo, tá bom? Pense aí em todos os comportamentos que você precisa mudar. Não é só parar de usar droga, é mudar o comportamento também, tá? Pensa, porque é muito bom. É promissor para a sua saúde mental quando você entende as mudanças que você tem que fazer. Se você tiver dificuldade, peça ajuda, faça terapia, tá bom? Mas procure mudar esses comportamentos todos, tá? Deixe o seu like, tá? Deixe o seu comentário também. Vou responder com a maior gratidão por você ter me ouvido, né? Compartilhe e conheça o nosso curso, que é um curso onde nós falamos damos para você a oportunidade de você aprender sobre técnicas psicoterapêuticas, manuseios psicoterapêuticos que vão ajudar a ficar longe das drogas, da depressão, da ansiedade. Seja você psicólogo, psicanalista, dependente químico, codependente, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.